Olá pessoal, meu nome é Bárbara Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Modelo Sem Tireoide, onde nós vamos estar falando sobre assuntos relacionados ao lifestyle, carreira de modelo, empreendedorismo, saúde e muito mais. Bom, hoje eu vou trazer para vocês o último vídeo da série Como a Modelo Sem Tireoide Nasceu e como foi lidar com um câncer de tireoide nos últimos meses. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de deixar o like, um comentário e sugestões, gente, porque é essa forma que o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante. Hoje eu vou dar detalhes de como foi passar pelo tratamento com iodo 131, mais conhecido como a iodoterapia, e na verdade foi a minha primeira experiência com a medicina nuclear. Então eu quero que esse vídeo traga um pouco de conforto para as pessoas que estão passando pelo mesmo caso que o meu, que vão ter que passar pelo tratamento. E eu tô aqui para falar para vocês que tá tudo bem, que as coisas vão dar certo, que por mais que a palavra câncer seja muito assustadora, você vai passar por isso e você vai dar conta e você é forte. Então, eu espero que esse vídeo te traga conforto. E é isso, gente. Vocês estão prontos para mais uma aventura? Vamos lá! A iodoterapia é um tratamento altamente indicado para pessoas que estão com câncer de tireoide papilífero ou folicular. O iodo serve para destruir essas células restantes que ficaram mesmo com a cirurgia, células que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, a partir da iodoterapia, essas células restantes, elas captam esse iodo, que é radioativo, e daí elas acabam sendo destruídas. E no caso do câncer de tireoide, o único tratamento indicado é a iodoterapia e não a quimioterapia como muitas pessoas pensam e como eu pensei no começo. Justamente porque as células de tireoide, elas se alimentam de iodo. E o iodo, ele está presente em tudo que a gente consome, no sal que a gente consome, que é de cozinha. E como a tireoide, ela se alimenta do iodo, quando esse iodo é colocado no organismo, elas captam esse iodo, então elas são destruídas através disso. Para fazer a iodoterapia, é necessário esperar até um mês ou mais, dependendo do que o seu médico recomende. Porque depois da cirurgia, você ainda está naquele processo de cicatrização. E como o iodo ele é uma medicação muito agressiva, a cicatrização pode ser diretamente afetada por causa disso. Então, por isso que o seu médico ele deve recomendar a quantidade de dias que você deve esperar para tomar esse iodo depois da cirurgia. E no caso, você tem que fazer um pré-agendamento desse iodo. Não é só você chegar lá e na semana que vem você toma. Geralmente eles trazem a medicação de um outro lugar. Essa medicação sai de São Paulo e vai até Brasília de avião, e de Brasília ela chega até Goiânia de carro. Então essa medicação também você só recebe no dia do tratamento, por mais que você encomende ela com antecedência, como foi no meu caso. No dia do meu tratamento, houve uns atrasos e essa medicação não tinha nem chegado em São Paulo, porque no caso eles recebem essa medicação, eu creio que do Irã. Então, no dia do meu tratamento foi uma loucura, porque a medicação é perecível e também ela exige um autocuidado para o transporte. Então, gente, é uma coisa muito louca. Vem escolta, um monte de coisa para trazer essa medicação, do tanto que ela é radioativa e do tanto que ela é perigosa. O lugar onde eu agendei a minha iodoterapia foi no Sebramen, em Goiânia, que é o Centro Brasileiro de Medicina Nuclear. E no dia que eu fui lá, era no caso para eu tomar o iodo após 15 dias, né? Porque já haviam feito 15 dias do meu pós-cirúrgico. E nesse mesmo dia eu tentei agendar para fazer iodoterapia, só que não havia vaga, gente. Os medicamentos haviam sido esgotados, então só haveria vaga depois de um mês e 15 dias após essa consulta que eu tinha feito. Então eu decidi ir para Singapura para esperar esse processo lá e depois voltar ao Brasil para fazer a iodoterapia. Tava com muita saudade do meu namorado, então eu achei que seria melhor passar por esse tempo lá com ele e depois voltar para o Brasil para prosseguir com o meu tratamento. Dentro desse mês que eu passei em Singapura foi onde eu decidi abrir o canal, porque eu estava encontrando um propósito dentro de tudo isso, eu estava tentando entender o porquê das coisas estarem acontecendo daquela maneira. Então foi daí que a ideia de abrir o canal, a Modelo Sem Tireoide, surgiu. E eu sempre tive vontade de mostrar mais sobre a minha carreira de modelo, sobre como é viajar.
Eu sinto que as pessoas precisavam ver isso, sabe, para ter uma noção. Eu sinto que se a Bárbara, criança, tivesse esse contato com a realidade de como é ser modelo, as coisas às vezes poderiam ter sido outras para mim. Não que eu me arrependa de nada que aconteceu durante esse processo, mas eu acho que quanto mais a gente pudesse aprimorar, melhor na nossa caminhada em busca de qualquer coisa. E eu acho muito interessante como Deus faz as coisas. A gente não entende o porquê de certas coisas não darem certo, o porquê das vezes as coisas desacelerarem ou da gente perder esse ritmo que a gente queria tanto continuar para conseguir aquele algo que a gente tanto almeja, mas essas paradas, esses momentos de reclusão, de introspecção, são tão importantes para a gente redefinir a nossa jornada, o nosso destino novamente, sabe? Porque é muito fácil a gente se perder na rotina, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Então, esse tempo que eu descansei, que eu estava à espera, né, do tratamento, foi essencial para mim. E ter voltado para Singapura com certeza trouxe as coisas com mais clareza para mim, essas questões relacionadas ao meu propósito, sabe? E toda essa experiência não me fez apenas ressignificar a minha história e as coisas que eu queria compartilhar com o mundo, com as pessoas, mas me fez dar valor também à minha voz, sabe? Porque são coisas tão pequenas que a gente se acostuma no dia a dia, uma casa que a gente tem, uma comida que a gente tem acesso, a nossa capacidade de nos comunicarmos. Mas imagina uma dessas coisas serem tiradas de você. E foi assim que eu me senti numa situação muito vulnerável, onde a minha comunicação, a minha voz poderia ser tirada de mim quando eu fiquei sabendo de como as coisas tinham ido na cirurgia. Então eu decidi me jogar mesmo nessa nova experiência, abrir um canal porque era algo que eu sempre quis muito fazer. Só que sempre vinham aquelas vozes, sabe? Tem muito conteúdo por aí, ou não, as pessoas não vão querer assistir seu conteúdo. E várias outras coisas, sabe? Mas eu sei que hoje eu tô fazendo isso por mim e que se eu puder ajudar uma pessoa sequer, pra mim já vai valer muito, gente. Daí eu tive algumas ideias, eu fui falar logo com a minha mãe, né? Porque ela é sempre a primeira pessoa que eu falo quando eu vou fazer qualquer coisa. E depois eu fui falar com meu amigo, meu melhor amigo, Mark, pra ver se ele toparia passar por esse processo comigo, trabalhar comigo nesse meio de criação, porque eu iria precisar de alguém que eu confiasse. E ele foi a primeira pessoa que passou na minha cabeça. Nós nos conhecemos há 11 anos atrás e assim, nós estávamos passando por esse processo, né, de começo de carreira de modelo juntos. Então, desde então a gente nunca mais desgrudou. A gente sempre esteve ali apoiando um ao outro, sabe? E ele foi a pessoa que criou meu primeiro fã-clube. Eu sou muito grata a ele por isso, por todo esse carinho, por todo esse suporte, por todo esse auxílio. Então é isso, eu tenho trilhado essa caminhada hoje com uma pessoa do meu lado que consegue me ajudar e que tá sempre comigo. No começo foi muito novo pra gente, porque nem ele nem eu tínhamos ideias de como seria editar um vídeo, passar por todo esse processo criativo, né? Porque como modelos a gente não tá a par disso, a gente tá a par de dar o nosso melhor ali na hora de tirar as fotos, na hora de entrar nesse personagem, mas existe uma equipe, existe toda uma produção que é responsável por testar as luzes, gravação, foto. Então tudo isso foi assim, um choque, uma surpresa para mim e para ele, mas foi ótimo poder contar com alguém assim para embarcar nessa comigo, sabe? Então, voltando à preparação para a iodoterapia, eu tive que voltar 21 dias antes para o Brasil, antes de fazer a iodoterapia no caso, para eu dar início a uma dieta, que é uma dieta pobre em iodo. E para quem não sabe, gente, iodo tá na verdade na maioria dos alimentos que a gente consome e que são processados, porque o sal de cozinha que a gente consome, ele tem iodo, justamente para a saúde da nossa tireoide. Só que no meu caso eu tinha que evitar isso, porque o que essa dieta faz? No período que você está fazendo ela, você está privando o seu corpo e as células restantes da tireoide de se alimentarem. Então você priva elas durante 2 semanas e aí no dia do tratamento, quando você consome esse iodo, elas loucas com fome, depois de tanto tempo sem se alimentar, elas vão e se alimentam dele, captam esse iodo. Só que elas não conseguem identificar que, na verdade,
tem radiação ali por trás. Então, elas acabam sendo eliminadas por causa disso. Então, eu fiquei, assim, impressionada com a minha capacidade de fazer uma dieta tão restritiva. Claro, né, que por motivos de saúde também. Mas, assim, gente, é uma loucura ver que tudo que a gente consome tem iodo, tem sódio, né? E nesse sódio tem o iodo. É muito louco, porque até a água que eu tava olhando, uma água que eu fui comprar na farmácia um dia, tinha uma alta quantidade de sódio. Eu fiquei, gente, pra que colocar tanto sódio numa água, gente? Comidas saudáveis, que geralmente eu comprava achando que tinha um baixo teor de sódio, na verdade eram altíssimas em sódio. Então eu fiquei, assim, extremamente chocada nesse processo, em ver como esse sódio ele vem mascarado, sabe? Mas assim, durante esse processo, o bom é que eu ocupei muitos meus dias. Antes de fazer a cirurgia, eu dei entrada no meu processo para tirar minha habilitação. Só que eu tive que parar por causa da cirurgia, depois eu voltei, peguei as aulas finais e durante essa dieta, quando eu voltei para o Brasil novamente, eu estava pegando as aulas novamente, fiz a prova e eu passei, gente. Eu fiquei tão feliz que dentro de tanta instabilidade, coisas estavam acontecendo, sabe? Que eu não deixei que aquilo me afetasse naquele momento, porque é um período muito vulnerável, assim, de você fazer uma prova, sabe? Dá muito medo, dá muita ansiedade, porque tem uma pessoa ali te observando a todo momento, que não é o seu instrutor. Então, ter passado ali foi, assim, uma felicidade imensa, e aquilo ali com certeza recarregou as minhas energias, assim, pra eu ver que nada e nenhuma situação poderia me parar, sabe? Então, o procedimento acabou acontecendo no dia 10, mas na verdade era para acontecer no dia 8 de maio. Mas houveram uns atrasos e daí a medicação não conseguiu chegar em Goiânia a tempo. Mas no dia que eu entrei na clínica, né, para ser internada, para fazer o tratamento, foi o dia que na verdade minha carteira de motorista chegou em casa. E eu fiquei assim, o que está acontecendo, sabe? Então eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de mim. E isso é para você também, que tá passando por processos e que acha que aquilo ali vai te limitar e que coloca na sua cabeça que você não é capaz por causa dessa situação, porque em alguns momentos eu me vi me enxergando daquela própria forma, sabe? De, eu sou menos capaz do que outras pessoas, eu não estou no melhor momento da minha vida para conseguir com que as coisas aconteçam, sabe? Para mim, isso não é verdade, gente, isso é coisa da sua cabeça, porque eu tenho certeza que todos nós somos capazes de passar por esse processo, sabe? E eu sei que tem pessoas passando por situações mais limitadoras, mas assim, gente, não deixe que a sua mente te trave, sabe? Mesmo dentro dessas circunstâncias, porque você é capaz, você pode. E aquilo que eu falei no vídeo anterior, ninguém carrega um fardo mais pesado do que consegue aguentar, sabe? Então, pensa que às vezes essa situação não tá acontecendo na sua vida pra te parar, pra te desanimar, é só pra te dar energia, é só pra te dar forças pra com que você passe por outras coisas melhores que você tem pedido a Deus, sabe? Porque a gente tem que tomar muito cuidado também com aquilo que a gente pede a Deus nas nossas orações. Orações que muitas vezes a gente nem se lembra. Só que Deus tá ali, tá trabalhando no seu caráter, trabalhando na minha vida e na sua vida, para que a gente consiga aquilo que a gente tanto quer e aquilo que está alinhado com o nosso propósito. O dia da internação. Fui para a clínica, fiquei internada um dia, daí é necessário você beber o iodo. Na minha cabeça eu tinha pensado que eu ia precisar entrar numa máquina, que essa máquina iria causar uma reação que iria doer, que iria queimar no meu corpo. Não sei porque eu pensei nisso, mas enfim, só compartilhando as mirabolâncias assim que a minha mente me fez entrar. Daí eu fiquei uma noite na clínica, consumi o iodo e depois, mais tarde, eles vieram para medir a quantidade de iodo que ainda estava no meu corpo, no meu sistema. E quando eu tomei, a dosagem era na verdade de 250 mCi. E quando eles mediram, umas 4 horas depois, se eu não me engano, já tinha caído para 80. E para você ser liberado da clínica, você precisa estar abaixo de 30 mCi. Mas eu tava super tranquila, porque se tinha caído de 250 para 80 naquela mesma noite, com certeza no dia seguinte também iria ter abaixado muito, depois que você tira aquela roupa também, que você acaba suando quando você dorme. Então, a radiação,
ela é liberada através de secreção, ou seja, quando você soa, quando você transpira, né? Quando você compartilha da sua saliva com alguém, quando você está próximo de alguém e essa pessoa é contaminada pela sua saliva, quando você urina. Então, são esses os contatos que a pessoa tem a possibilidade de contrair essa radiação de você. Daí me deram alta, o dia da internação foi na sexta-feira e aí me deram alta no sábado. E a minha taxa de MCI já estava 25. Então, eu fui liberada ali. A primeira coisa que eu acordei, já me mediram, fizeram uma medição no caso, e eu fui liberada. Só que, mesmo você sendo liberada da clínica, ainda há uns cuidados que você precisa tomar. Os seus utensílios precisam estar separados dos da pessoa ou das pessoas que você vive. Você precisa dormir separado também, separada. Você tem que manter esse distanciamento, porque as pessoas não podem ter contato com a sua saliva. Não se sabe até então as causas que esse contato com iodo pode causar em outras pessoas. Mas assim, gente, radiação nunca é bom a gente estar muito exposto, né? Então, se não há necessidade de ser exposto a essa quantidade alta de radiação, não se exponha. Logo, a gente não pode também expor outras pessoas, que pode ser que também essa radiação afete a tireoide da pessoa, porque é uma alta quantidade de iodo ali, né? O enfermeiro falou que eu não podia falar nos próximos 15 minutos, mas por alguma razão eu não tinha entendido que era para não falar naqueles próximos 15 minutos. Eu achei que fosse para eu não falar depois que eu entrasse numa máquina. E eu não sei porque eu achei que eu iria entrar numa máquina. Foi uma ideia, assim, totalmente deturpada, mas, assim, na minha cabeça era isso, gente. E não aconteceu nada disso. Só tomei o líquido ali, não podia falar pelos próximos 15 minutos, mas eu acabei falando, infelizmente. E no total do jejum, são 2 horas antecedentes ao tratamento e 2 horas depois do tratamento. Você precisa ficar de jejum. Mas logo após esse jejum, depois de 2 horas que você toma a medicação, você já pode se alimentar normalmente. E quando eu falo normalmente, é comida com iodo mesmo, com sal de cozinha, normal. E detalhe, gente, quando eu tava fazendo essa dieta, eles me deram um sal especial, que é o sal sem iodo. Então foi através disso que eu consegui manter e não ficar tão triste, né, nesse período de dieta, porque é triste não poder comer comida com sal, comida normal. Depois que eu fui liberada para comer, eu comi um feijão tropeiro que eles haviam dado, um churrasco, que foi assim incrível naquele momento, porque tava com uma vontade de um churrasco ali com sal normal. Então foi incrível, gente. Depois minha mãe tinha mandado também uma pamonha, um brownie lá pra mim. Só que eu nem comi, eu nem tava com vontade de comer, sabe? Acabei indo dormir às 10 da noite e acordei às 5 da manhã com muito enjoo. De assim, virar pro lado, virar pro outro e não achar uma posição confortável para dormir por causa desse enjoo. E eu também tava com muita dor nessa região. Muita dor mesmo, tava muito inchada. Então eu fiquei assim, chocada. Eu falei, gente, como pode um negócio desse ficar tão inchado assim? Que na verdade são as glândulas salivares. E eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Eu fiquei passada, porque eles falam isso, que pode haver inchaço nas glândulas salivares, mas eu não achei que eu fosse parecer um sapo, gente. Mas assim, depois passou, sabe? Foi naquele momento. E na parte da tarde já tava melhor, assim, já tava menos dolorido. Mas nesse momento, quando eu acordei, 5 horas da manhã, tava assim. Eu acho, detalhe, eu acho que foi por causa do fato de eu ter falado depois da ingestão do iodo. Olha só, agora vocês entendem o porquê ser tão importante ficar em silêncio depois da ingestão da medicação. Não façam que nem eu, gente. E agora eu vou falar pra vocês quais foram os sintomas que eu experienciei, né? Porque eu senti algumas outras coisas depois da ingestão do tratamento, né? Então foi assim, gente. Os sintomas que eu experienciei foram enjoo, inchaço nas glândulas salivares. Foi estranho um pouco o meu paladar depois do tratamento, porque quando eu voltei a comer coisas normais, elas pareciam todas estarem muito salgadas. Por exemplo, eu tomei um sorvete de chocolate e pareceu que estava muito salgado o negócio, sabe? Então eu senti uma diferença assim no meu paladar, mas nada muito drástico. Não perdi meu paladar, eu estava conseguindo sentir o sabor da comida normalmente, só foi um pouco estranho, sabe? Essa questão do sal, sabe? Do nível de sal.
Tava muito estranho, mas foi só isso também. Senti um pouco de refluxo, porque eu tenho um estômago muito sensível, não quer dizer que você vá experienciar isso. Eu tenho gastrite, então com certeza tudo isso irá afetar meu estômago, né? Porque tudo aquilo que você consome, consequentemente, afeta seu estômago. Então eu tive muita ansiedade e mau humor. Mas assim, eu já sou uma pessoa levemente ansiosa e um pouco mais estressada, então eu acho que isso só agravou. Mas assim, gente, quando você entra na clínica para ser internado, eles te fazem assinar um termo onde você tem todo esse entendimento dos possíveis sintomas que você pode ter depois do tratamento. Então, todos esses sintomas estavam incluídos ali. Só que não peguem a minha experiência como a de vocês, porque vocês podem não sentir nada. Então, cada pessoa é uma pessoa, então eu gosto muito de frisar isso, porque às vezes a gente tem de pegar as experiências do outro como se aquilo fosse acontecer com a gente, como se fosse muito ruim. Mas não é, gente. Calma, fica tranquilo, vai estar tudo certo. E eu acho que ter calma em tudo é o segredo. E eu tento fazer isso, mas assim, muitas vezes eu falho, assim, muitas vezes. Mas vai aí meu conselho, né? É sempre bom frisar tudo isso. Então foi assim, eu recebi a alta e depois de 3 dias eu fui fazer o PCI, que é o exame de pesquisa de corpo inteiro, para ver se o câncer se espalhou ali para outros órgãos. E você faz ele geralmente antes do tratamento e depois do tratamento, para haver um comparativo, para ver do quanto o tratamento foi benéfico, do quanto foi efetivo e para ver, né, se não se espalhou para nenhum outro órgão. E no meu caso, eu iria receber o resultado depois de 4 dias depois do exame, e era no dia da minha viagem. Eu tava assim super ansiosa e com medo, né, de ter se espalhado pro meu pulmão, porque tinha chegado ao meu esôfago, então fiquei muito preocupada daquilo ser o caso, sabe? Mas graças a Deus não se espalhou para nenhum outro órgão. O meu médico conseguiu conter ali na hora da cirurgia também, tirar tudo que estava ali à vista. Daqui 3 meses eu vou fazer um novo PCI para ver como que tá o efeito do tratamento, se meu corpo está adaptando com isso, se as células estão sendo ali combatidas de fato. Eu fiz um exame da tireoglobulina e da antitireoglobulina e a tireoglobulina ela abaixou de 70, ela foi para 43 logo depois do tratamento, então é algo muito positivo, eu estou muito feliz com todo esse progresso. E se eu tiver mais alguma novidade, eu volto aqui para contar para todos vocês. E é isso, galera. Esse foi o último vídeo da série Como Surgiu o Modelo Sem Tireoide. Com fé em Deus, não irá constar nada nos meus próximos exames. E obrigada de coração por vocês terem assistido até aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever, de deixar suas dúvidas no comentário. Eu espero ter ajudado as pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação à minha jornada com câncer de tireoide, podem deixar aqui nos comentários ou podem também me mandar mensagem nas minhas redes sociais, que eu vou responder todas vocês, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo. Muito obrigada de coração. E é isso, gente. Tchau.